Quem responderá? Professor Márcio Lustosa Santos. A dinâmica consiste no sorteio de uma pergunta da comunidade na seguinte ordem: ensino, depois pesquisa, extensão, esporte, cultura e lazer, gestão de pessoas, infraestrutura e planejamento e, finalmente, assistência estudantil. Cada candidato terá 2 minutos para fazer a resposta. Pode sortear primeiro. Ensino. Professor Márcio inicia. Entende-se que o ensino técnico integrado ao ensino médio enfatiza e prima pela educação científica e humanística, por meio da articulação entre formação geral e educação profissional. Segundo a assertativa exposta, quais pontos de seu plano de gestão promovem esse tipo de formação? 2 minutos, professor Márcio. Bom, a criação do Instituto Federal, ele visa a profissionalização. Uma das modalidades de ensino que nós temos é a integralização do ensino básico ao curso técnico, independente da área que ele seja ofertado, dependente do eixo, certo? Então, dentro do meu plano de gestão, primeiramente dentro da efetivação, fidelização desse estudante, é buscar junto a programas já institucionalizados a permanência desse estudante. A partir desse momento, como é o caso que nós temos projetos na área de português e matemática, a criação de novas áreas para fortalecer. Somente dessa forma, nós recuperando esse estudante que chega à nossa escola, essa defasagem de ensino, nós conseguimos realmente fazer com que ele conclua essa formação, independente de 3 anos ou 3 anos e meio, um profissional qualificado para o mercado de trabalho. Mas o que nós percebemos, é que esse profissional, ele sai com dupla aptidão, digamos assim. Não somente ele vai ter êxito em busca do seu emprego, como também facilidade em ingressos em universidades públicas, federais ou estaduais. Então, é dessa forma que eu coloquei no meu plano de gestão a efetivação e manutenção desses programas junto ao ensino. Obrigado, professor. Professor Cláudio, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Bom, eu sempre costumo dizer aos meus estudantes, aos meus alunos, que a gente não quer formar apertadores de parafuso. Se a gente seguir a risca, o que o governo federal pensa, a gente vai formar mão de obra pura e simples. Mas nós, como docentes, nós temos uma visão muito mais ampla da educação, E dentro desse contexto de formação científica e humanística, nós vemos principalmente o tripé ensino, pesquisa e extensão como possibilidade de garantir isso, No caso, a formação científica pela pesquisa e a formação humanística por todos os eixos. Porque não tem como você abandonar uma formação humanística no ensino ou na pesquisa e dizer que vai ser só apenas na extensão. A ideia e aí isso vai permeando não apenas a questão do ensino, acho que essa pergunta é mais ampla até, ela vai permeando outros aspectos também do planejamento. A gente tem que pensar em ações socioambientais, o incentivo cultural, tudo como parte dessa formação humanística também, para não formarmos robôs, certo? Nós temos estudantes que são adolescentes em crescimento, tem toda aquela crise da adolescência aliada à complexidade que é de se estudar no Instituto Federal, e a gente não pode considerar que eles vão lá com gavetas vazias que serão preenchidas, Nós temos que ter uma formação realmente que atenda toda essa demanda. E a científica a gente já está conseguindo fazer com louvor em alguns aspectos, com relação a incentivo, à iniciação científica. Mas a gente ainda peca um pouco na questão da formação humanística. Obrigado, professor.
Segundo tema. Pesquisa. Professor Cláudio Luiz. Sabemos que, com exceção das pesquisas de TCC, trabalho de conclusão de curso, são pouquíssimos os professores que mantêm a cultura da pesquisa. Acha que é possível atribuir um fator para este caso? 2 minutos, professor. Eu vejo como um fator, talvez um desestímulo, pelo atual formato que nós temos de lotação de aulas, tá? Que é um fator que dificulta muito os professores desenvolverem pesquisa. Então, um professor com 20, 25 aulas, ele não tem tempo para fazer pesquisa. Ele não tem tempo de submeter um projeto de iniciação científica, porque o tempo todo ele está dando aula, preparando aula, atendendo aluno. Tá? Então, eu acho que um fator primordial é esse, tá? A questão aí entra a questão da flexibilização também, na alotação de aula, não só em horário, mas na alotação de aula. Nós temos professores com muita titulação e às vezes eles não pegam, não desenvolvem, a gente ainda tem muito pouco projeto de FIBIC no nosso campus, por conta dessa sobrecarga que a gente tem na organização. Então eu vejo como um elemento primordial a ser atacado a antecipação das demandas com relação aos professores. Eu não posso pleitear novas vagas ou buscar professores temporários a partir do momento que o problema já apareceu. Eu tenho que ter uma análise de risco que me permita olhar mais para frente e 2, 3 anos para frente fazer uma projeção, tá, que me garanta no momento em que o problema acontecer, que eu tenha já a solução em mão para conseguir garantir essa isonomia com relação à lotação dos professores. Eu vejo como principal fator a sobrecarga de aula atualmente, e isso aí é institucional, né? Não é uma questão só de Nova Andradina, mas em Nova Andradina, que é a realidade, eu consigo ver mais de perto alguns colegas extremamente sobrecarregados. Obrigado. Professor Márcio, 2 minutos para a sua resposta. Também sou conivente ao professor, né? Eu acho que o excesso do número de aulas, né, nem sempre, né, estimula a todos os docentes a tomar decisões e seguir na área de pesquisa. Mas também nós temos que entender que existem docentes que não têm uma preferência somente pela pesquisa. Ele desenvolve outras atividades com maior glória, digamos assim. Nós temos aqueles professores que gostam de somente estar em sala de aula. Eu já tive o prazer de conhecer aquele professor denominado auleiro. Temos outros tipos de professores que gostam, mais da área de extensão. Agora, o que acontece? Nós temos que oportunizar a todos, não somente as áreas específicas, não somente laboratórios dos eixos de informação e comunicação, não somente laboratórios para o eixo de recursos naturais, mas também lembrar que nós, na nossa equipe docente, nós temos professores, não, digamos assim, específicos dos determinados eixos. Então, já pensando nessa linha, onde foi destinado um laboratório de ciências humanas, para que você tenha um estímulo ao docente, para que o estudante perceba que pesquisa não é só aquela quantitativa ou qualitativa gerada pelo professor lá da área técnica. Eu acho que o incentivo é a luz no fim do túnel. Obrigado, professor. Sorteio do próximo tema, extensão. Quais ações podem ser realizadas na gestão a fim de otimizar a extensão e a transferência de tecnologia de forma que abranjam os 2 eixos de ensino, tecnologia da informação e agropecuária? 2 minutos, professor.
A preferência, como eu estava falando, dos professores é em cima do ensino e da pesquisa. Porém, a extensão é um dos eixos, né, do que a gente preconiza dentro do todo, né, do pedagógico, e aonde ele é importante, não somente para o nosso campus, mas vamos falar do nosso campus. Um dos estímulos, né, que consta da minha proposta é incentivar, né, eu coloco como dia de campo, mas ele tem outros nomes. Quando eu falo em dia de campo, já pensa somente agropecuária, de forma alguma. Nós percebemos no dia a dia, inclusive há um tempo atrás eu em conversa com um professor, né, mostrando as possibilidades de integralização dessas áreas. Hoje o controle de algumas plantas daninhas, elas são muito mais efetivas com o uso da informática. Então esses dias de campo é uma transferência da tecnologia do que nós pesquisamos lá dentro do Instituto e fica engavetado em forma de artigos. Não é isso que é nosso dever, é fazer essa transferência de tecnologia, levar para o produtor, né? Às vezes um sensor a mais de uma semeadora, ela aumenta uma produtividade, né? Ela deixa de ocasionar prejuízos para aquele produtor. Então eu acho que atividades que envolvam a comunidade externa e a nossa comunidade Instituto Federal vai engrandecer, né? A gente não tem que proporcionar comunicação somente quando a gente precisa divulgar nossos cursos, mas esses programas devem ser colocados durante todo o ano, como é o caso da feira que já acontece, né? E outras ações. Obrigado. Professor Cláudio, 2 minutos para a sua resposta. Bom, eu entendo que essa pergunta ela também tem um pé na pesquisa, né? Quando a gente fala de transferência, tecnologia, transferência de conhecimento, mas falando especificamente da extensão, a extensão é a parte do tripé, né, da instituição que mais garante a inserção da instituição na comunidade. É por meio da extensão que a gente sai do campus e vai contribuir com a comunidade em diversas ações, sejam elas sociais, socioambientais, socioculturais. Eu vejo que ainda é muito incipiente, essas ações ainda são muito incipientes no nosso campo. Nós temos pontos específicos, né? Nós temos a questão esportiva, né? Vai ter o item, nós temos lá na semana de ciência, mas não há um fluxo contínuo de ações de extensão ainda num volume considerável dentro do nosso campus. E a extensão ela é tão importante quanto a pesquisa, tá? E tão importante quanto o ensino. Porque por meio dela nós temos eventos, nós temos ciclos de palestras, né? Nós temos as ações sociais. A ideia de que transferir é você transpor os muros da escola e levar até a comunidade aquilo que você está criando ali dentro da escola, que você está produzindo em termos de conhecimento e tecnologia. Eu pego um gancho com a resposta do professor Márcio, no sentido da tecnologia do campo, né, que foi o exemplo mais específico. É esse momento mesmo, a gente pegar, sair da escola, não é ficar só levando o povo lá para dentro para fazer alguma ação, é ir até essa comunidade. Nós temos algumas iniciativas isoladas de professores que acabam tendo um bom efeito e a gente quer, como diretor, motivar, incentivar, garantir mecanismos, e aí eu volto para a questão da lotação também. Eu posso ser um professor extremamente criativo em termos de extensão, com muitas ideias, e que também lotado de aula não consegue fazer a extensão, assim como ele não faz a pesquisa. Obrigado. Quarto tema, esporte, cultura e lazer. Professor Cláudio, inicia. O que pode ser melhorado no que se refere ao esporte, cultura e lazer em sua gestão? 2 minutos, professor Cláudio. Tudo, né? Essa é a primeira questão que temos a resposta. Nós temos, como eu já disse na questão anterior, nós temos ações de professores, não temos esporte, nós temos o Gifena, que aconteceu semana passada, e eu estava conversando com o professor Tiago hoje, disse para ele que eu ainda vejo muito ele sozinho organizando o Gifena. Tudo bem que a gente ajuda, a gente vai lá, colabora, né, com arbitragem e tudo, mas na organização pesada mesmo eu ainda vejo ele muito sozinho. Por quê? Isso é um erro nosso enquanto instituição, eu falo nosso porque eu estou lá no meio dos professores também, tá? Nós assumimos há muitos anos, a gente conversando em reuniões de professores, falando, vamos fazer sempre o Gifena no primeiro semestre, para todo mundo se dedicar ao Gifena,
e o que a gente chamava de científico, né, a semana de ciência no segundo semestre, para todo mundo se dedicar. Acaba que o Gifena fica nas costas do Tiago e a gente vai lá e participa, né, em cima da hora a gente participa de alguma forma. Mas eu ainda acho isso de uma maneira que não é ideal, tá, em termos de organização. Tá? A gente tem que melhorar. As ações culturais também, existem ações isoladas. A gente precisa criar um contínuo de ações, seja ela por meio de teatro, de música, de festival. Eu falei para alguma turma sobre festival de teatro, sobre festival de música também. São ações que a gente consegue chamar a atenção da comunidade, tá? Consegue colocar nossos alunos aí fazendo alguma coisa diferente, se divertindo, como foi o de Fena, né? Os alunos falaram, a gente ficou 2 dias jogando bola ali, mas já dá um outro ar depois para estudar, né? Principalmente se ganhar o campeonato, né? Mas mesmo a questão da participação, ela é importante. E eu acho extremamente, eu nunca fui esportista da escola, mas na parte cultural eu participava muito, tá? Então eu sou um fomentador nessa questão também. Tá? Obrigado, professor Cláudio. Professor Márcio, 2 minutos para suas considerações. O que eu vejo hoje, né, pegar como exemplo também os jogos, às vezes, né, não é um problema somente do gestor, né, eu acho que isso é uma conscientização de toda a equipe, né, não é porque é o professor da área de educação física que o peso tem que ficar sobre as costas, não é porque o diretor-geral do campus é o ordenador de despesa que a compra das bolas, né, rede e outros materiais deve ser planejado e efetivado por ele. Eu acho que é uma forma de conscientização, fazer alguns resgates do passado, onde nós tínhamos outras ações de entretenimento, de cultura, como era o caso do sarau. Né? O ano passado, após um longo tempo sem ocorrer no nosso campus, né, que foi lá atrás, lá em 2010, com a presença do professor Evandro, né, onde fazia essa integralização não somente dos eixos, mas dos servidores, do técnico administrativo, do professor, do profissional que presta serviço através de uma terceirização. É um resgate saudável, isso daí deve permanecer no nosso campus, né? E até mesmo na organização, que eu até parabenizei o professor Tiago, que deve se envolver o estudante. É muito fácil chegar e falar, o horário está errado, a entrada das bandeiras está errado, né? Vamos dividir essa responsabilidade. Por isso que sempre quando qualquer tomada de decisão, né, qualquer evento, eu acho que no participativo as conquistas são melhores e mais efetivas. Obrigado. Obrigado, professor Márcio. Próximo tema, gestão de pessoas. O professor Márcio vai iniciar. Quais ações poderão ser tomadas para minimizar a evasão de profissionais do campus? 2 minutos, professor Márcio. Esse assunto é muito complexo, né? Porque a evasão, a gente percebe que às vezes não é somente por não conter uma estrada de qualidade, um deslocamento não na forma que a gente faz, pode trazer o instituto aqui para a cidade, percorrer 2 quilômetros, né? O que acontece? Nós temos servidores que chegam ao campus e mesmo assim vai permanecer remoção e redistribuição, né? E aí, a partir daquele momento que você começa a interferir esses pedidos, você acaba com a pessoa na hora, né? Você desmotiva, você acaba com o sonho de uma pessoa, às vezes, de se aproximar, na maioria dos casos, da sua família, né? Mas existem ações que podem minimizar, sim, qualidade dentro do seu ambiente de trabalho, né? Hoje nós não podemos negar, né? Seria injusto, dependendo de quem foi o gestor, a qualidade que nós temos, né? Claro que já está chegando a hora de troca de alguns equipamentos, mas nós temos mobílias de qualidade, né? Nós temos equipamentos de qualidade, aquisição de laboratórios de qualidade, como a gente escuta aí quando chega um professor, como foi o caso recentemente, que falou, nossa, eu não esperava encontrar no ensino médio um laboratório nessa proporção, que atende aí
um curso de pós-graduação. Aí eu expliquei, isso é o Instituto Federal, não é feito uma ação específica para uma modalidade, é para atender o ensino médio, o ensino tecnológico superior, um bacharelado, uma licenciatura, uma especialização ou um programa de capacitação, no caso, um mestrado tecnológico ou um doutorado. Obrigado, professor Márcio. Professor Cláudio, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Essa questão é bem interessante porque é difícil ouvir esse termo, evasão de profissionais, né? A gente trabalha muito com evasão de estudantes. O Márcio e eu somos alguns dos professores, poucos professores remanescentes lá de 2010, quando nós começamos aqui. Existem 2 fatores. O primeiro é que existe um fluxo natural de profissionais, né? A pessoa faz um concurso fora da sua região e depois de um tempo ela tenta voltar para a sua região, né? E existem aqueles que vão embora porque não se sentem mais contentes em atuar no lugar. Então, no nosso campus Nova Andradina, nós tivemos as 2 situações: pessoas que foram embora porque queriam ficar mais próximas das suas famílias e pessoas que foram embora porque não gostavam mais de trabalhar no campus Nova Andradina, ou pediram remoção para outro campus ou pediram distribuição para outra instituição. No caso, eu tenho bem claro como diretor-geral a postura de não segurar profissional que não queira ficar no campus. Existe a questão que impede você liberar, né? Essa é uma questão que não tem jeito, não tem como você liberar dentro de determinados aspectos. Mas existem situações onde o profissional ele quer ir embora, ele tem um código de vaga, ele tem as condições, a gente vai pôr a vaga para concurso, enfim, tá? Porque segurar um profissional contra a vontade, sendo uma decisão do diretor, cria um sentimento de desgosto e o profissional já senta e não faz mais nada. Ele fica só esperando a vida passar e o momento certo dele ir embora. Então eu tenho bem essa perspectiva, tá? Se a pessoa quer se retribuir e tem condições, é possível legalmente ele se retribuir, não tem problema nenhum, tá? Com relação a isso. Agora, oferecer oportunidades para quem não queira ir embora é uma grande meta também, né? A gente tem que dar o conforto adequado, né, as condições para que a pessoa queira crescer e aposentar no campus Nova Andradina. Obrigado, professor Cláudio. Próximo tema, infraestrutura e planejamento. O professor Cláudio inicia respondendo. Hoje, o IMS Campus de Nova Andradina está sendo frequentado por um bom número de alunos em relação ao suporte dado pela sua estrutura. Eu diria que esse campus está inchado e novos alunos virão nos próximos anos. A estrutura do campus está capacitada para receber esses novos alunos? Com a pouca quantidade de salas e com um meio de transporte número insuficiente para transportar tantos alunos? 2 minutos, professor Cláudio. Bom, eu acho que esse é um problema que decorre sobre alguns aspectos. O primeiro é que o governo agora instituiu que tem que ter quantidade de aluno para uma inversão de valores. Eu tenho que ter a quantidade de alunos para poder ter o investimento em cima daquele aluno, tá? E aí começa a tratar aluno como gado. Eu tenho que ver quantas cabeças eu tenho dentro da escola para poder ver quanto que eu vou ganhar de dinheiro. Essa é a minha visão com relação a isso, tá? Agora, a gente tem também a questão do planejamento. Eu tenho que olhar 2, 3 anos para frente e saber o quanto de espaço que eu vou ter ali. Então eu vou criando, vou ampliando vagas, vou abrindo turmas a mais ou um tamanho considerável e depois lá na frente eu não tenho condições para tudo isso, tá? A ideia, a gente tem a questão da possibilidade, né, dentro do projeto da Finova, do Parque Tecnológico da Nova Andradina, de existir essa unidade urbana no nosso campus, né, que é uma alternativa viável para a gente conseguir desafogar isso, né? Em curto prazo, tá, a gente vai ter que buscar parcerias, principalmente com relação ao transporte. A gente já teve parcerias antigas com a prefeitura que cedia ônibus, não era o ideal. Mas se a gente não conseguir ampliar a frota por meio de aquisição, que seja por meio de parceria, provisoriamente atendendo até a gente conseguir, de maneira com qualidade e de modo permanente, ter uma unidade na cidade. Tá? Eu não posso irresponsavelmente trazer todo mundo de uma vez só para um lugar sem um planejamento. Eu preciso ouvir, eu não sou contra, já foi criado um discurso que eu sou contra, não sou, eu quero tanto quanto os outros vir para a cidade.
tá? Mas a gente tem que ter um planejamento bom para conseguir trazer com toda a qualidade. E ouvindo principalmente os profissionais, os professores, ouvindo as opiniões sobre como fazer isso da melhor maneira possível, tá? Para conseguir sanar esses problemas. Obrigado, professor Cláudio. Último tema, assistência estudantil. Desculpe, Márcio. Dois minutos para a resposta do professor Márcio. Realmente acho que é o foco, né, desses 4 anos, né, é resolver tais problemas tanto quanto a logística quanto a questão de obras, né. Nosso campus hoje realmente não seria o nome certo inchaço, né, porque o nosso SISTEC hoje ele consta 415 matrículas, sendo que deveria estar em 1.200, né. Mas como teríamos 1.200 estudantes, ou teremos pensando somente lá, eu acho inviável, né? Só que deixar para pensar somente daqui a alguns meses ou alguns anos, eu acho que se tornará inviável a consolidação do nosso campus, né? Como o professor colocou, hoje nós não temos escolha, nossos governantes colocam que, independente do estudante, ele é contabilizado como um número. O nosso orçamento, ele vem em cima daquele número, né? Então a preocupação, às vezes, na abertura do curso, no fortalecimento do número de vagas, oferta de vagas, é pensando quanto de dinheiro teremos no ano que vem. E o orçamento, ele não é planejado lá em janeiro, ele é planejado agora, no meio do ano, onde as equipes se reúnem, né, associadas às outras pró-reitorias, e já começa a fazer uma quantificação de quantos estudantes teremos no ano que vem. Se deixar para pensar o ano que vem, nós vamos pensar nesse dinheiro de 2017. Então ele é feito com muita antecedência, né? Agora que deve ser pensado, né, buscar parcerias, né? Parcerias hoje é muito difícil a questão de logística, né? O nosso maior parceiro era a prefeitura, e ela já sinalizou que ela está precisando de parcerias. Você imagina o tamanho do problema. Então é buscar outras formas de resolver esse problema e chegar aos 1.200 estudantes o mais rápido possível. Senão não teremos o dinheiro, e pensar a excelência do nosso ensino que nós temos hoje atrelado a esses números. É um desafio enorme, né? E não basta apenas um gestor. Por isso que eu falo, deve ser feito de uma forma participativa, não somente com docentes, mas sim o técnico administrativo. Obrigado, professor. Desculpe por ter. Próximo tema e último tema, assistência estudantil. Quem responde é o professor Márcio. Diante dos serviços prestados da cantina / refeitório do IFMS, qual a sua opinião sobre isso? Sendo que muitas vezes nem sequer abre a cantina e quando abre não tem nada. 2 minutos, professor Márcio. Realmente é um problema seríssimo que o nosso campus enfrentava e ainda enfrenta com um único contrato terceirizado, né? Então, as coisas devem ser feitas dentro da legalidade, porque lá na frente quem responde é o gestor. Dependente, futuramente, se é o professor Márcio ou o professor Cláudio, é o nosso CPF que responde. As multas não vêm para uma equipe, vem somente o coordenador de despesa, né? Bom, realmente nós temos problemas, mas que não deve ser esperado o momento de quebra de um contrato.